Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo de álgebra linear e a gente continua com combinação linear. Em aulas passadas, a gente viu espaço vetorial, subespaço vetorial, soma direta, e agora a gente vai construindo, né, as ideias, teorias para obter mais resultado, né? Combinação linear gera vários outros resultados. A gente vai ver que combinação linear gera definições como LI e LD, que a gente verá adiante, e também gera um espaço vetorial, em especial a partir de um conjunto de um espaço vetorial V, né? Vamos ver isso detalhadamente. Vamos lá. Veja só, definição. Seja V um espaço vetorial, V é um espaço vetorial real, V1, V2 até Vn, né? Os pontinhos aqui até Vn, A1, A2 até AN, números reais. Então, a gente vai ter N vetores e N números reais. Então, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aí, né, A1, V1, A2, V2, A3, V3, até a N, Vn, ela pertence ao espaço vetorial V, né? Por quê? Porque o espaço vetorial ele é fechado em relação à soma e multiplicação por um escalar. Então, ele pertence a V. E essa estrutura aqui a gente chama de combinação linear dos vetores V1 até Vn. Então, uma combinação linear é exatamente essa estrutura aqui, né? A1, V1, A2, V2, AN, Vn, né? Esses A1, A2 até AN, eles existem nessas condições, né? É igual a V. Por exemplo, ó, o vetor V, 2 e 5, ele é combinação linear dos vetores V1 e V2, né? Aí, por quê? Né? Deixa eu justificar. Pois a gente pode escrever V, que é igual a 2, 5. Ele pode ser escrito como 2 vezes 1, 1, mais 3 vezes 0 e 1, né? Isso não é verdade? Fica 2 na primeira coordenada e 2 mais 3 na segunda coordenada. Então, a gente pode escrever como sendo 2 vezes o vetor 1 mais 3 vezes o vetor V2, V1, V2. Outro exemplo, ó, o vetor A, nesse caso o vetor A é uma matriz quadrada de ordem 2. 1, 3, 3, 0 é combinação linear dos vetores A1, 1, 0, 0, 0 e A2, 1, 1, 1, 0, né? De fato, porque A, então aqui pôs, só para a gente ver exemplos, né? Para verificar. A ideia desses exemplos é a gente visualizar o que é uma combinação linear. Um vetor que pode ser escrito como combinação linear dos demais. Aí aqui a gente tem A2, né? Qual seria o número multiplicado com A2? Para somar com algum número multiplicado com 1, para que dê 1, né? Menos 2, 1, 0, 0, 0, mais 3. 1, 1, 1, 0, né? Se a gente verificar, ó, menos 2 mais 3 dá 1, aí todas as outras coordenadas da primeira dá 0, aí fica 3, 3 e 0, né? Então isso aqui dá exatamente menos 2 a 1 mais 3 a 3, né? Isso aqui é só para a gente verificar o que é uma combinação linear, no caso, no o exemplo da definição. Mas como eu encontraria em situações em que não dá para visualizar esses coeficientes aqui, né? Você escreve como uma combinação linear esses coeficientes sendo incógnitos, vamos supor A, B, aí você iguala os dois vetores, no caso aqui vai resultar em um vetor, e aqui a gente tem o outro vetor, e na hora de igualar, quando iguala, você tem um sistema de equações que, na maioria dos casos, tem solução. Então, você resolve o sistema e encontra o valor de A e B, faz todo esse procedimento. Mas como aqui é só para exemplificar, eu já coloco o valor de A e B. Posteriormente, a gente vai fazer muito essas contas, muito mesmo. E agora a gente tem
preposição, né? Fixados os vetores V1, V2 até Vn, o conjunto W de todos os vetores de V que são combinação linear destes, o qual é denotado por isso aqui, ó, colchete, é o conjunto de todos os vetores dentro de V, tal que V é uma combinação linear, né, dos vetores do conjunto V1, V2 até Vn. Né? Então, aqui é a combinação linear, A1 até a NVN, em que a I é um número real, né? E o I está variando entre 1 e N. Então, o conjunto de todas as combinações lineares é desse conjunto V1 até Vn. Né? É um subespaço de V e W é chamado de subespaço gerado por V. Então, o que é que está dizendo aqui? Está dizendo que se você tem um conjunto V1 até Vn, o conjunto formado por todas as combinações lineares desse vetor, vou escrever aqui assim, ó, A1, V1, mais A2, V2, mais AN, VN, né, tal que AI é um número real. Esse conjunto aqui, ó, formado por todas as combinações lineares, é um espaço vetorial, um subespaço vetorial de V. Subespaço vetorial de V. E a gente denota por V1, V2, até Vn dentro do cochete. Então, espaço gerado é denotado pelo cojeito, né? Se for um vetor só, você denota dessa forma, V1. Se for dois vetores, V1, dois vetores, V1, V2. Né? Se for três, assim por diante. Como são N, então vamos verificar que se é um subespaço vetorial, a gente já tem uma consequência de combinação linear. Qual é a consequência? É que a o conjunto formado por todas as combinações lineares de um subconjunto de vetores, de um espaço vetorial V, é um subespaço vetorial desse espaço vetorial V. Qual a primeira coisa que a gente verifica? É que se o zero, ou seja, o vetor nulo, ele está dentro de V, subespaço vetorial. Como é que a gente verifica? Está dentro de V, por quê? Pois zero não, vetor nulo pode ser escrito como o zero vezes o vetor V1, 0 vezes o vetor V2, mais 0 vezes o vetor Vn. Como é que eu verifico se um conjunto é um espaço vetorial ou não? Eu verifico três condições para esse conjunto. E como para eu verificar isso, eu tenho que saber como são os elementos desse conjunto. Os elementos são em forma de combinação linear de V1 até Vn. Então, todos os elementos que tiverem a forma de uma combinação linear de V1 até Vn é um elemento do conjunto. Então, zero não, o vetor nulo é um elemento do conjunto, tá certo? Aí agora 2. O 2 a gente verifica a multiplicação por um escalar. Então, sejam lambda um número real e seja um vetor V, vou pegar V como sendo A1, V1, são os elementos do conjunto, né? São escritos da forma de combinação linear. Então, multiplico lambda vezes V e verifico se está no conjunto. Simples, né? Lambda vezes V vai ser o quê? Lambda que multiplica A1, V1 mais até o AN, Vn. Aí eu multiplico o lambda, distribuo essa soma, aí fica lambda A1, V1 mais até lambda AN, Vn. Aqui a gente usa associatividade, já que estamos no espaço vetorial, né? Esses elementos são de V a priori, então você vai ter lambda 1, V1 mais lambda AN, Vn. Então, esse elemento aqui é um elemento de W, né? Vou chamar de W, porque é W que está aqui escrito, W, certo? E aqui está errado, ó. Tem V, não foi? É W, W, né? É o espaço gerado por V1 até Vn. Ok? Então, no item 3, a gente verifica se a soma está lá dentro, que de fato estará. Se a soma está lá dentro do conjunto. Então, eu chamei V de A1, V1, né? Até a N, Vn.
Aí eu vou chamar um Wzinho de B1, V1 até BN, VN. Aí você soma os dois, V mais dar, para ver no que dá. Vai ficar A1, V1 até AN, VN, mais B1, V1 mais BN, VN. Aí você agora você tem vários vetores, né? Então você pode somar e associar eles, né? Então eu vou associar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, para ficarem associados. Então fica 1V1 mais B1V1. Aí mais, e o último com o último. ANVN mais BNVN. Aí eu posso colocar, né? Usar um dos axiomas que a gente chama colocar o V1 em evidência. Então fica A1 mais B1, um dos axiomas para espaço vetorial, diz que eu posso fazer isso. Fica mais AN, PN, o VN em evidência. Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui números reais, B1, A1 mais B1, V1, até AN mais BN, VN. Números reais, multiplicando e somando os vetores do conjunto V1, V2 até Vn. Então, isso aqui é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, então está dentro de W. Logo, W é um subespaço vetorial de V. Né? Então, o conjunto de todas as combinações lineares é um espaço vetorial. É chamado de espaço vetorial gerado por V. Então, esse espaço vetorial ele ele tem um grau de importância. A gente vai ver posteriormente. O exemplo que a gente tem é esse exemplo aqui, ó, simplesinho. É 1 é 2, né, que é chamado de base canônica, né? Seja um é 2, essa base canônica do R2, e a gente depois vai ver porque é chamado disso, né? São os vetores canônicos do R2. Então é 2 gera o R2. De fato, né? Se você pegar se você pegar um vetor dentro do R2, você consegue verificar que está dentro do conjunto gerado, do espaço gerado por E1 e E2, né? Sim, uma outra coisa importante desse resultado aqui, dessa proposição, deixa eu só voltar aqui para a gente ver, um resultado importante é que se você tem um conjunto W, esse espaço aqui, que a gente acabou de verificar que é um espaço vetorial, ele está sempre dentro de V. Por quê? Porque os vetores V1 até Vn está dentro do espaço V. Então, o espaço gerado por V1 até Vn vai estar dentro de V. Então, essa inclusão aqui, ela já é garantida. Né? Por quê? Porque é um conjunto de combinações lineares. Você faz a combinação linear, vai estar dentro de V. Então, para verificar essa inclusão aqui, a gente só verifica uma inclusão, né? Para verificar essa igualdade, desculpa. Para verificar essa igualdade, a gente só verifica uma inclusão. Né? Essa daqui, que é 2, está dentro de R2, né? Já é dada de graça, garantida. Por quê? Pois E1 e E2 são elementos de V. Então tá de graça. Então a volta não, a outra inclusão, né, que é a voltando, né, você pega, fazendo esse caso aqui bem simples, porque depois a gente vai ver uns casos mais, né, você pega um XY dentro do R2 e você verifica que esse XY está dentro do conjunto gerado por E1 e E2. Como? Veja que x1, x2 pode ser escrito como x1y, quer dizer, x1y pode ser escrito como x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. Veja só, eu estou escrevendo um vetor qualquer do R2 com uma multiplicação de E1 mais a multiplicação de um número, de um escalar por E2. Então, isso aqui, ó, por ser x é 1 mais y é 2, está dentro do espaço gerado, deixa eu colocar do outro lado, do espaço gerado por E1, E2. Quem é o espaço gerado por E1, E2? É o conjunto de todas as combinações lineares de E1 e E2. É o conjunto de todos
Tem várias maneiras de escrever isso. Deixa eu ver. Todos os vetores do R2 tá o quê? Esse vetor é o quê? É a V1. A V1 não, é 1. V é 1 mais A é 1 mais B é 2. Então, essas combinações lineares aqui, ó. Todos os vetores podem ser escritos dessa maneira, né? Então, a gente só verifica uma inclusão. E agora a gente tem essa definição. Veja só. Seja V um espaço vetorial e A um conjunto V1, V2 até Vn. Consideremos essa equação aqui, ó. É a combinação linear, só que agora a gente iguala ela a zero. Ou seja, iguala ao vetor nulo. O vetor nulo, a origem, né? Então, é como se a gente estivesse escrevendo o vetor nulo, como se tivesse, não, estamos escrevendo o vetor nulo como combinação linear dos vetores desse conjunto A. Então, o conjunto A, ele é dito linearmente independente, ou LI, ou que os vetores V1 até Vn é LI, a mesma coisa dizer que o conjunto é LI, os vetores são LI, né? Será LI quando a equação, a mesma equação, ela admitir apenas a solução trivial. A solução trivial é que todos os coeficientes, né, todos os escalares têm que ser iguais a zero. Se caso, né, tiver uma solução diferente da trivial, ou seja, se existe um número aí, né, para algum i entre 1 e n, né, diferente de zero, tal que a solução exista, né, essa solução aqui você consiga um número para cá, diferente de zero, então ele é dito LD, linearmente dependente, LD. Ou a gente pode dizer equivalentemente que os vetores V1 até Vn são LD. Veja só esse exemplo. Seja V ou R2, os vetores V1 e V2 formam um conjunto LI. Né? E como é que eu verifico isso? Né? Você faz o quê? Escreve a combinação linear. A gente escreve essa combinação linear aqui, ó. Né? Como eu tenho dois vetores, eu vou ter dois escalares. Então, vai ser A1, V1 mais A2, V2. Igual ao vetor nulo e verifica se esse A1 e A2 tem como única solução zero, né? 0 e 0, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? A1, 2 menos 1, mais A2, 1, 3, igual ao vetor nulo. Qual é o vetor nulo do R2? É o par ordenado 0, 0, né? Aí, vamos lá. Vai ficar o quê? 2 A1 menos A1 mais A2, 3, A2 igual ao vetor nulo, 0, 0. Então, vai ficar 2A1 mais A2 menos A1 mais 3A2. Isso aqui é igual ao vetor nulo, 0, 0. Aí, agora a gente usa... Eita, outro exemplo aqui. Deixa eu ajeitar aqui. A gente agora usa a igualdade de conjunto. Igualdade de conjunto, não. Igualdade de vetores. Né? Vai ficar o quê? Isso aqui implica que 2A1 mais A2 é igual à primeira coordenada. Menos A1 mais 3A2 é igual à segunda coordenada. Como é que eu resolvo isso? Né? Tem várias maneiras de resolver. Você pode isolar, né? Depois resolver. Eu vou isolar porque é mais simples, né? Eu pego esse A1 aqui, ó, na parte de baixo. A1 vai ser igual a quê? 3A2. Eu vou substituir esse A1 na parte de cima. Vai ficar 2, que multiplica 3A2 mais A2. Isso aqui é igual a zero. Aí você soma 6A2, multiplica, né? 6A2 mais A2 igual a zero. Aí daqui ainda, 6A2 mais A2,
7A2 igual a zero. Então, isso implica que A2 é zero. Se A2 é zero, A1 aqui ó, vai ser 3 vezes zero. A1 é igual a zero. É igual a zero. Então, a única solução é a solução trivial, né? Como? Né? Aí você explica como é A1V1, A2V2 admite apenas a solução trivial, só para ficar justificado. Apenas a solução trivial, então, né, é V1, V2 nesse caso, esses dois vetores são não, né, ou tem forma de conjunto, então é singular. É Li, esse conjunto ele é Li, certo? Ó, vamos fazer esse exemplo também. Mesma coisa, só que aumenta as coordenadas, mesmo procedimento, que é V2 igual a menos 1, 0 e menos 2. Então você escreve a combinação linear. A1, V1 mais A2, V2, no caso são três vetores, A3, V3. Pode escrever A, B e C se quiser, né? Pode ser A1, A2, A, B e C até às vezes é melhor fazer A, B e C, porque não importa os escalares, desde que seja uma letrinha, né? Para diferenciar, igual o vetor novo. Então isso vai ser o quê? No nosso caso aqui, vai ser A que multiplica o primeiro vetor, que é 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. Aí A2 não, B que multiplica o segundo vetor, menos 1, 0 e menos 2. Menos 1, 0 e menos 2. E C que multiplica o terceiro vetor, 2, menos 3 e 1. Isso aqui é igual a 0, 0, 0, né? Então, a gente pode multiplicar e somar isso aqui, né? Vai ficar 2A menos B, já colocando na primeira coordenada toda, mais 2C. Primeira coordenada toda. A segunda coordenada vai ficar o quê? Menos A. Aí o B deu 0 e o C menos 3. Menos 3C. Aí agora, na terceira coordenada, 3A menos 2B mais C. Tudo isso igual a 0, 0, 0. Certo? Aí vamos usar a igualdade de vetores. Vai ficar o quê? 2A menos B mais 2C. Isso aqui igual a 0. Vai ficar menos A menos 3C igual a 0. Aí 3A menos 2B mais C igual a 0. Para verificar que é LD no caso. No caso, eu tenho que encontrar a solução não trivial aqui, né? Verificar que é LD, né? Eu tenho que resolver, né? E resolvendo eu concluo se é LI ou LD, mas a questão ela já diz, o exemplo já diz que é LD. Então já sei no que vai resultar, né? Aí a gente tem aqui como resolver isso, né? Eu posso sumir com B na primeira e na terceira, né? E isolar C na segunda. Vamos lá, sumir com B a primeira e a terceira. Eu vou escrever muito, não, porque às vezes resolvendo sistema a gente tem que escrever 1, 2, 3, aí fazendo 1 menos 3, 1 vezes 2, dizer o quê? Aí dá muito grande. Vou só falar aqui, ó. Eu quero sumir com B entre a primeira e a terceira. O que é que eu faço? Eu multiplico por 2 a primeira e faço menos a de baixo. Ou o contrário, né? Multiplico por 2 a primeira e faço a de baixo menos essa de cima, né? Tanto faz. Vou multiplicar por 2 e fazer menos a de baixo. Então, 2 vezes A menos 3A vai dar A. Deixa eu colocar aqui, vai dar A. Aí, menos 2 vezes B menos 2B, aí dá 0. Aí, menos 2 vezes 2C, aí dá menos 4C, menos C, dá menos 5C, né? Isso aqui é igual a 0. Enquanto que a do meio, eu tenho o quê? Eu tenho que menos A menos 3C é igual a 0. Então, eu posso dizer que A
mais 3C é igual a zero. Aqui eu encontro o valor de A e o valor de C, né? Basta eu fazer... tá certo isso? Vai dar zero, todas as duas. Não, tá errado aqui um negócio. Aqui dá 3C, ó. Aí não chega em nada. Aqui, ó, 2 vezes 2C dá 4. É 4 menos C, 3C. Aqui dá 3C, ó. Aí não resolve nada porque eu encontro uma equação equivalente à anterior. Então, deixa eu apagar aqui e a gente tenta de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Então, eu vou somar a primeira com a terceira. Vamos lá, vai ficar 5A menos 3B, né, mais 3C. Isso aqui igual a zero. E a do meio vai ficar, pode ser A mais 3C, multiplicando por menos 1. A mais 3C igual a zero, né? Então, a gente vai ter essa situação aqui. Eu posso relacionar essas duas, né, para resolver, né? Não resolver, mas encontrar uma relação entre A, B e C, né? Só recapitulando em questão de sistema. A gente tem aqui, ó, que o sistema, a equação 1 e a equação 3, nomeando de cima para baixo 1, 2, 3, elas têm uma equivalência com a equação 2, né? Porque quando eu fiz a subtração, deu exatamente igual à equação 2. Então, a gente não tem uma solução, a gente vai ter infinitas soluções. E nessa infinita solução a gente encontra uma recorrência para encontrar não, para generalizar a solução geral. Então a gente tem aqui essas duas equações que é equivalente a essas três, essas duas que estão na direita, né? Depois de implica. Então o que é que eu faço? Eu vou encontrar uma dependência de uma dessas incógnitas com as outras duas. No caso, eu vou encontrar com C. Então, para isso, eu substituo o valor de A aqui em 5. Deixa eu fazer aqui abaixo, ó. Vai ficar 5 vezes 3C menos 3B mais 3C. A gente tem aqui, ó, apenas B e C. Então, isso vai ficar o quê? Apenas B e C. Vai ficar 15C mais 3C. Vai ficar 18C menos 3B igual a zero. Então, isso implica o quê? Que B é igual a... E passo 3 dividindo 18C por 3. Quanto é que é 18 por 3? É 6, então fica 6C. Então, B é igual a 6C, não é isso? Novamente tem um erro aqui. Deixa eu voltando aqui, ó. Não é 6 não. Aí aqui não é 18 não. E aqui, ó, eu isolo o A. Aqui, ó, só para... Isolo o A daqui e substituo no de cima. Só que quando eu isolar o A, fica menos 3C. Eu nem olhei para isso. Menos 3C. Aí aqui fica menos 3, ó. Só para recapitular. Menos 3C e substituo no A. Fica menos 3 aqui. Aí aqui vai ficar 3 vezes 5 menos 15. Aí menos 15, não, menos 15 aqui, ó. Deixa eu botar já o resultado. Menos 15 aqui, ó. Menos 15C. Aí menos 3B mais 3C. Aí esse 3B, 3C com menos 15 dá menos 12. Pronto, agora sim. Isso é pessoa com preguiça de fazer o sistema e dá nisso. Menos 12. Agora sim, ó, isolar o B, né? O B, ele passa... o menos 3B passa positivo, né? Pode passar o 12. Pronto, passa esse 12, ele vai positivo. Aí o menos 3B fica do outro lado negativo. Aí eu passo menos 3 dividindo. Aí fica 12 por 3 dá 4. Aí fica menos 4C, né? Menos 4C. Pronto, B é menos 4C. Aí a gente encontra uma relação com A. Daqui mesmo faz, ó. Se B é menos 4C, A vai ser o quê? Sim, A a gente já tem, né? Menos 3C. Pronto, menos 3C daqui. Então eu tenho um A que é menos 3C e B é menos 4C. Não tem solução, uma solução, né? Tem a infinita solução. Logo, escrever assim, logo, os pontos da forma. Estava procurando uma solução. De que forma? A, B e C. Quem é A? Menos 3C. Quem é B? Menos 4C. E quem é C? É o próprio C. São soluções
são soluções do sistema, né? Donde o conjunto V1, V2, V3 é LD, né? É, você poderia argumentar isso fazendo o quê? Pegando o ponto -3, fazendo ser igual a 1. -3, -4 e 1. É solução. Basta substituir aqui, com certeza dá uma solução. É uma das soluções, né? Eu peguei e resolvi fazer várias. Uma das soluções, né? Aí o sistema é esse aqui, que a gente acabou de dizer que tem solução. Então, esse conjunto vai ser LD e, e só, né? Pronto. Tem o LD e a solução gerar essa daqui, ó. Tem várias soluções para ser real. Nem coloquei ser real, mas a gente sabe. Ser é um número real qualquer, né? Pode ser diferente de zero, se pode ser diferente de zero, então o conjunto é LD. Olha, pessoal, voltando à parte de conjunto gerado, né? Aí a gente tem esse exemplo aqui, ó. Encontre V1, V2, onde V1 é um zero e V2 é um. Essa parte de espaço gerado é importante a gente entender bem, né? Ó, vamos lá. V1, V2 são elementos do R2, né? São vetores do R2. Então, a gente já sabemos lá da preposição, que o espaço gerado por V1, V2 é um subespaço, né? Além de ser um subconjunto, é um subespaço do R2. Então, ele está dentro do R2. Então, o que é que a gente tem que saber? Qual é a estrutura desse espaço gerado? São um conjunto do tipo XY, tal que esses vetores XY, eles são escritos como combinação linear de A1V1, A2V2, né? Porque o espaço gerado é o espaço de todos das combinações lineares. Então a gente tem que procurar saber quais são as condições para que esses elementos pertençam a esse espaço gerado, né? Então a gente também sabe que V1, V2 vai ser o conjunto de todos os vetores dentro do R2, tal que esse vetor é do escrito da forma A, V1 mais B, BV2. O que significa que é um paraordenado do tipo XY, pertencente ao R2, esse é o nosso vetor, tal que XY é da forma A, V1, 0, mais B, V2, 1 e 1. A gente realmente quer encontrar esse conjunto. Então, quais são as condições para A e B para que isso aconteça, né? Isso aconteça. Ele possa ser XY dentro do R2, XY dentro do R2, possa ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, vamos tentar saber que conjunto é esse. Então, dado XY dentro do R2, escrevendo XY como combinação linear dos dois vetores, A1, 0, mais B, 1, 1, a gente vai ter o quê? E Não, A mais B, né? A primeira coordenada, A mais B. E na segunda coordenada, o A deu zero. Então, o A multiplicado com zero deu zero. Então, sobe sobre isso. Usando igualdade de vetores, você vai ter x é igual a A mais B e y é igual a o valor B. Então, a gente quer saber quais são as condições de A e B para que isso aconteça. A condição de B é que ele seja igual a y. Pronto, a gente já encontrou a condição de B. E a condição de A, ele vai ser o quê? Ele vai ser x menos b. Quando a gente passar o b subtraindo. Só que quem é b? B é y. Vai ficar x menos y. Então a condição de A é essa e a condição de B é essa. Logo, como as condições são dependentes das coordenadas de x e y, então você vai ter que o ponto x e y é igual a A. Quem é o A? X menos y, que multiplica o vetor 1, 0, mais b, que é y, que multiplica o vetor 1, 1. O que é que está acontecendo aqui? Ó?
Um vetor qualquer do R2 está sendo escrito como combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Isso significa o quê? Significa que esse vetor qualquer do R2 ele pertence a espaço gerado V1, V2. Logo, eu peguei um vetor qualquer do R2 e verifiquei que estava aqui dentro. Logo, vale a igualdade. V1, V2 é igual ao R2. Em outras palavras, a gente encontrou o espaço gerado pelo, pelos vetores R1, V1 e V2, e esse espaço gerado é exatamente o R2. Né? Então, esses dois vetores, V1 e V2, eles geram o espaço vetorial R2, todo o espaço. Aí a gente tem esse exercício aqui para fazer. Espaço gerado também. Mostre que o espaço gerado por esses dois vetores é igual a esse, né, esse conjunto aqui, que é um espaço vetorial, né? Igual a esse conjunto. Aí a gente mostra mostrando as duas inclusões. Pega um vetor, né? Dado um vetor aqui dentro desse conjunto, vamos pegar um vetor x, y, z, né? Um vetor v. Um vetor x, y, z está dentro do R3. Pega ele aqui dentro. 1, 0, 0. Aí 0, 1, 0. Como são os vetores que estão aqui dentro? Eles são escritos como combinação linear, né? Então, logo, esse vetor x, y, z, a gente escreve ele como combinação linear desses dois vetores, né? É A, 1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0. Fazendo isso, a gente vê quais são as condições de x, y, z, né? Encontrando A e B. Então, isso aqui vai dar A, B e 0, não é isso? Então, isso aqui implica o quê? Usando igualdade de vetores. Implica que o x é igual à primeira coordenada, x é igual a A, o y é igual à segunda coordenada, y é igual a B, e o z é igual à terceira coordenada, z é igual a 0. Logo, né, x, y, z, né, é igual, é, é igual a um vetor que a primeira coordenada, a segunda coordenada é livre e a terceira coordenada é 0, né? Então, logo, vou pegar, sim, logo x, y, z pertence a esse conjunto x, y e 0, né? X, y, fica melhor escrevendo assim, ó, logo, porque tem que escrever muito, logo os vetores desse conjunto, que é um colchete, os vetores desse conjunto são da forma em que x é um número real, deu A, y é um número real também, que deu B, e o z é 0. São dessa forma, né? Donde, né? Isso mostra a primeira inclusão, né? Donde 1, 0, 0, 0, 1, 0 está dentro desse conjunto. X, y, 0. Um x, y real. A outra inclusão, a gente pega um vetor, né? Dado um vetor aqui dentro desse conjunto, x, y, 0, vou pegar A e B para ser diferente, A, B e C. A, B e C com x, y real. Se ele está aqui dentro, ele tem que ter qual forma, né? Melhor, fica até melhor pegar um vetor V mesmo. Pegar um vetor V para ficar melhor compreensível. Mas tudo isso estaria certo. X, Y, Z, A, B, C. Pega o vetor V dessa forma, logo, qual é a forma de B? De V. Eu pegando X, Y, Z, eu diria logo Z é igual a 0, né? Mas eu pegando o V, eu digo o quê? Logo, V é da forma x, y, 0, ou AB 0, né? Só que x, y, 0 a gente escreve como x, 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0. Isso aqui está dentro do espaço gerado por 1, 0, 0. Por quê? Porque o espaço gerado por 1, 1, 0, 0 e 0, 1, 0
é o conjunto formado por todas as combinações lineares. Isso aqui é uma combinação linear. Então, está aqui dentro, certo? Essa é uma das maneiras de fazer isso. Aí a gente tem esse exercício, outro exercício, né? Seja V1, a matriz 1, 0, 0, 0, V2, a matriz 0, 1, 0, 0, mostre que V1, V2 parte gerado por V1, V2 é esse espaço vetorial aqui, né? A gente faz do mesmo jeito, né? Primeira inclusão, você pega um vetor, né? Dado um vetor V aqui dentro, V1, V2, certo? Então, se ele está aqui dentro, ele faz o quê? Ele é escrito como combinação linear, né, de V1 com V2. Eu vou colocar A e B mesmo. Aí vai ficar A que multiplica 1, 0, 0, 0, mais B que multiplica 0, 1, 0, 0. Aí quando você faz essa igualdade aqui, você vai ter A, 0, B, 0. Ou seja, é um vetor que tem primeira linha, primeira coluna e o valor da primeira linha e segunda coluna, números qualquer e os de baixo são zero, né? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então esse elemento ele pertence a B 0, 0, 0. Né? Talvez em certas situações nem precise desse argumento todo, basta você verificar que um elemento daqui tem essa forma. Você já disse que é igual, né? Então isso pertence a esse conjunto. Né? Eu usei a letra A, B e acaba trocando aqui, mas você poderia ter usado x, y, vai dar certo. Né? Tem essa forma. Então a outra inclusão, bem simples também, você pega um vetor dado V dentro do conjunto aqui, ó. AB 0, 0. Tal que A, B está dentro dos reais. Então eu posso escrever AB como A, B, 0, 0. Ele pode ser escrito como A, que multiplica 1, 0, 0, mais B, que multiplica o vetor 0, 1, 0, 0. Então você vai ter que, como é uma combinação linear dos vetores de V1, V2, então isso aqui está dentro de V1, V2, né? Eu poderia trocar essa letra aqui, ó, ficaria melhor, né? Trocar por outra letra qualquer. Sei lá, pode ser XY, pra você não confundir. Pronto, para não ficar induzido. Olha só, aqui XY. Escrevi como combinação linear. Quando eu escrevi como combinação linear, deu um vetor, né? Em que a linha de baixo é zero. Pronto, a linha de baixo é zero. Então, esse vetor da linha de baixo é zero, tem essa característica, então ele pertence a esse conjunto. Pronto, ele pertence a esse conjunto. XY, certo? Aí a gente tem esse outro exemplo agora, voltando na conjunto LI, né? Seja V igual a P2, P2 é o conjunto conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 2. Os vetores P1, P2 e P3, da forma que é dada aqui, é um conjunto LI, né? Então, a gente escreve a combinação linear iguala ao polinômio nulo, né? Então, a gente escreve o quê? A1 P1 de x mais A2 P2 de x mais A3, que pode ser A, B e C, né? Pode ser A, B e C, tanto faz. C, P3 de x. É igual ao polinômio nulo. Eu chamei o polinômio nulo de P0, eu gosto de chamar de P0. P0 de x. P0 é identicamente nulo. Ele pega um elemento x e eleva em zero. Ele é exatamente o zero. Ele acaba sendo zero, né? Porque o polinômio nulo é o zero real. O polinômio acaba sendo uma função de R em R. Aí fica A, P1. Quem é P1? P1 é o número 1. Mais B, P2. Quem é P2? P2 é x. Mais C, P3. X ao cubo. Igual a zero, né? Então, para não se confundir, aqui a gente usa... Deixa eu só organizar aqui, ó. CX ao quadrado. Vou ter ao cubo aí. Ao quadrado. CX ao quadrado. Mais BX mais A
igual a zero, né? O que que a gente quer encontrar aqui? Não é os valores de x, não, viu? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau e a gente pode ser induzido a querer resolver por Bhaskara, né? São os coeficientes a, b e c. Quando é que um polinômio, né, é igual a outro polinômio, igualdade de polinômio? É exatamente a mesma igualdade de vetores, porque um polinômio é um vetor. Então, o polinômio nulo pode ser escrito como 0x ao quadrado mais zero, né? X mais zero. Então, você iguala ao polinômio que a variável é x2, né? X ao quadrado, ao da direita, iguala os polinômios, né? Os coeficientes são respectivamente iguais. Então, isso implica o quê? Que C é igual a zero, B é igual a zero e A é igual a zero. Na questão de polinômio, é bem simples da gente verificar, né? Logo, deixa eu só concluir aqui. Logo, P1, P2 e P3 são LI. Pronto, concluí. Na questão de polinômio, é bem simples de verificar. Você faz a combinação linear e iguala ao polinômio nulo. Como a igualdade de polinômio satisfaz essas condições, então acaba dando muito certo, né? Pelo menos é o que parece. Porém, quando a gente tiver com funções, né, funções, aí a gente tem um problema, né? Veja só, você tiver uma função f de x igual a cosseno de x, f2 de x igual a seno de x, né? Pegar f1, aí você faz a combinação a cosseno de x mais b seno de x, aí iguala a função nula. Aí como é que eu vou achar esse A e esse B, né? Para saber se é LI ou LD, né? Cosseno e o seno é ruim de trabalhar, né? Você passa para o outro lado, passa dividindo e tal, não sei o quê. Aí existe uma construção para funções desse tipo, são chamadas funções contínuas. Existe uma construção que facilita muito, né? Você verifica se as funções são contínuas a partir de um resultado mais geral, que a gente vai ver agora. Aí, primeiramente, a gente tem essa definição. Dizemos que uma função f, saindo do intervalo AB, ó, intervalo AB em R, ela é de classe CN pode ser escrito assim também, caracterizando o intervalo que ela sai. Ela é de classe CN se essa função f, ela tem todas as suas derivadas até a ordem n contínuas, né? Então, você tem uma função. Ela será de Cn, f é Cn, se f é, primeira derivada f1 é contínua, f2 contínua, sim, e f também é contínua, né, já que f é contínua, até a fn contínua, né? Todas elas são contínuas. Ela é chamada de classe Cn. Essas funções são trabalhadas lá em equações diferenciais ordinárias para resolver equações diferenciais, né? A gente precisa de funções contínuas. Elas também são estudadas em geometria diferencial, porque quando a gente vai trabalhar com curvas diferenciáveis em geometria, também precisamos de funções de classe Cn, né? Um certo n igual a 4, n igual a 3, n igual a 5, não sei. Depende da situação do teorema do resultado, né? Funções contínuas. Porque as curvas lá são funções, né? De certa forma, como as funções saem do intervalo e cai, no caso aqui é os números reais, mas lá ela cai em uma superfície, pode cair em uma superfície, que é o que mais legal, mais interessante. Então, para o que a gente quer, vamos tentar construir essa teoria. Ó. Seja V uma classe, um conjunto de funções, né, de classe Cn-1, né, aqui é o espaço das funções de classe Cn-1, e B ou beta, com funções f1, f2 até fn, todas elas de classe Cn-1. Se beta for, vou chamar de beta for LD, deve existir escalares A1, A2, A3 até a n, não todos nulos, tais que. Então a gente vai supor que esses conjuntos de funções são LD, para a gente ver o que, que acontece. Então vai acontecer o quê? A1, F1 aplicado em x, né? Mais A2, F2 aplicado em x, mais até o AN
Fn aplicado em x é igual a zero, né? Para cada x dentro do conjunto AB, em que essas funções são contínuas. Então, a gente vai desenvolver essa teoria para tentar chegar em um resultado, que é um resultado bem conhecido. O que acontece quando a gente tem um conjunto LD, né? Tem um conjunto LD. Então, a gente pode, como elas são de classe n-1, a gente pode calcular n-1 as derivadas, né? Calculando n-1 derivadas. Derivadas, a gente vê derivadas no cálculo diferencial, derivadas, né? Da combinação, tá assim, ó, da combinação acima. Sim, derivada a gente vê em cálculo diferencial integral 1, né? Na maioria dos cursos. E derivada de funções a gente denota por f', né? Então vai ficar a derivada de uma combinação linear, você deriva as funções e conserva as constantes. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma multiplicação de um número vezes uma função é a derivada da função e conserva o número. No caso aqui, o número a gente chama de escalar. Então vai ficar A1 F1 de x, né? Eu vou derivar para aqui da segunda linha. A2 F2 de x mais até a n Fn de x. Isso aqui é igual a zero. Aí eu vou derivar agora. Aí eu vou derivando, ó, A1 F1 linha de x, não muda nada, ó. A2 F2. Ih, Maria, ficou feio aqui. Eita, aqui. 2 aqui, ó. F' 2 de x mais até a n F' n de x igual a zero. Derivei a primeira vez. Derivar a segunda. A1 F2' de x. A2 F2' 2 de x mais a n F2' n de x igual a zero. Aí a gente vai derivar até n menos uma vez, né? Até um certo índice, eu acho que é o 4, a gente começa a colocar um parênteses na quantidade e um número, né? F4 fica assim, ó, derivada quarta. Acho que é a partir da quarta. Então vai ficar A1 F, aí n menos 1 de x mais A2 F2 n menos 2 de x mais a n f n menos 2 de x aqui igual a zero. Alguma coisa tem que acontecer com isso, né? A gente tem essas combinações igual a zero, né? São funções contínuas. Aí vamos lá. Para cada x dentro do intervalo, né? Enfatizando, né? A gente vai ter uma equação matricial. Né? Porque a ideia é envolver isso com matrizes, né? Se a gente reparar isso aqui, a gente vai ter um sistema de equações, né? De n por n, concorda? São n linhas, uma, duas, três. Aí a n menos uma derivada fecha as n equações e a gente tem n, vamos dizer, colunas de funções, né? F1, F2 até Fn. A gente pode colocar isso no sistema matricial. Vai ficar dessa forma. Né? F1 de x, ou resumir aqui, Fn de x. Aí a segunda seria a derivada, né? Tá aqui, F1 linha de x, Fn linha de x. Aí para baixo vai ficar F1 n menos 1 de x até Fn n menos 1 de x. Aqui é uma matriz quadrada, né? Que multiplica os coeficientes A1, A2 até a n. A gente reparar, a gente tem o lado esquerdo do sistema de equações igual
A, né? Todos eles igual a zero. Então, a gente tem uma equivalência entre o sistema de cima e essa igualdade de matrizes abaixo. O que que acontece? Agora escrever um texto para concluir, né? O que que acontece? Tem um resultado que diz, ó, que se nesse sistema aqui a única solução for a solução trivial, a gente tem um sistema homogêneo, né? Se a única solução for a solução trivial, então o determinante dessa matriz, da matriz que envolve o sistema, o determinante dele é diferente de zero, né? O determinante dele é diferente de zero, né? Que equivale à função ser invertível. Porém, a gente supõe que o, o A1, A2 até a N, ele é, né, ele tem alguém aqui que é diferente de zero, então a gente tem a solução não trivial. Aí, como a gente tem a solução não trivial, a gente vai ter que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero, né? E a função, a matriz, ela é não invertível. Eu vou escrever isso. Só escrevi, né? Ó, veja, só recapitulando, né? O sistema terá solução não trivial, no caso o sistema é solução isso aqui, né? Que é a transposta, transformando linha em coluna, transposta dos coeficientes, a 1 até a n. Então, as funções f1 e f2 será LD, né? Solução não trivial. Então, se a solução for não trivial, será LD. Então, para cada x fixo, a matriz F, no caso F é essa matriz aqui, ó. A gente tem o sistema F vezes o A igual a zero. O A é esse do meio, o F é a matriz quadrada da esquerda. A matriz F é não invertível, isto é, o determinante dela é igual a zero. Então, vamos lá. Se for LD, o determinante é igual a zero. Beleza? Pronto. Se o conjunto for LD, o determinante é igual a zero, né? Então, isso é útil. Você sabe que é LD, aí eu vou lá e calculo o determinante igual a zero. É útil por quê? Porque o nosso interesse é saber se é LI. Vamos lá, ó, só pensando aqui, ó. Se o conjunto, vou pegar aqui um conjunto B, é LD, implica que o determinante, vou botar aqui dentro do contexto, determinante de f é igual a zero. Mas eu não quero saber se o determinante é zero ou não é zero, nesse caso, né? Nesse contexto. Eu quero saber se é LI ou LD. Então, vale a contrapositiva. É o quê? É negar, né? Negar a primeira. Dizer se o determinante, vamos negar, diferente de zero, igual a zero significa o quê? Diferente de zero. Se é diferente de zero, então ele não é LD. Então B é LI. Aí vem a utilidade aqui, ó. Basta você calcular o determinante. Se der diferente de zero, então o conjunto é LI. Se der igual a zero, nada sabemos. Ok? Aí agora a gente tem esse teorema para enfatizar o que a gente acabou de fazer, né? Eu acabei de falar. Um detalhe, né? O teorema ele vem com detalhe. Ó. Seja B, F1 até Fn, é um conjunto de funções de classe Cn-1, ou seja, funções que têm derivada até n-1 contínua. Se existe um x fixo, ó, o x fixo eu não tinha falado, tem um detalhe, x fixo, se existe um ponto x0 dentro de AB, tal que, aqui é o espaço geral, não, isso aqui é o, que eu não falei não, isso aqui é o, que chama de Vlosquiano, isso aqui é o F no nosso contexto, aqui ó, esse W, F1 até Fn, eu não falei não, é o F, certo? Eu vou falar já já, a gente chama de Vlosquiano, que é homenagem a um matemático chamado Vlosquiano. É tal que o Vlosquiano de x0 é igual a zero, é diferente de zero, desculpa. Então, o B, F1 até Fn é LI. Sim, outro detalhe, né? Não é esse W, o Vlosquiano, não é o F, é o determinante do F, né? Esse outro detalhe. Trocar. Só para ficar bem pronto, é o determinante do F. Vlosquiano. Então, se isso acontecer, o conjunto será LI. É exatamente o que eu acabei de falar, né? Se você tem o Vlosquiano num ponto, diferente de zero, então o conjunto é LI. Bem específico, né? Num pontozinho, ele é LI. Ó, eu coloquei a definição só para a gente visualizar. Ó. Seja F1 até Fn, né? Cn-1, classe Cn-1,
conjunto AB. Definimos esse determinante aqui, que a gente acabou de ver a matriz, né? Agora o determinante daquela matriz, F1 até Fn. Isso, cada linha derivada, esqueci de colocar a derivada aqui, ó. Derivada primeira, aí depois derivada segunda, até derivada n-1. Essa função aqui, ó, dessa forma, W, aí abre colchete, fecha colchete, coloca as funções entre vírgula, aplicada no ponto x, né? Nesse caso aqui é para todo x no intervalo, então a gente tem uma função. Essa função a gente chama, é uma função que sai de R em R, né? Essa função a gente chama de função chamada de Wronskiana, né? Homenagem ao matemático Wronskiano, ok? Pronto, a gente tem o teorema, né, que a gente viu, se o conjunto ele é, né, se o conjunto tem um Wronskiano diferente de zero, então ele é LI, se ele tem em algum ponto. Aí a gente tem esse exemplo aqui, ó. Seja V, o conjunto dos polinômios P3, né? São os polinômios de grau menor ou igual do que 3. Aí B igual a 1, x quadrado, x ao cubo. Mostra que ele é LI, né? O intervalo aqui é menos infinito a infinito, né? O que que a gente faz, né? A primeira função vai ser 1, a segunda x, a outra x quadrado e a outra x ao cubo. A gente calcula o Wronskiano, né? Vai ficar o Wronskiano de F1, F2, F3 e F4 é igual ao determinante dessa, dessa coisa aqui, ó, dessa matriz, né? São 4 linhas. Acho que vão ser 4 linhas. Na primeira linha a gente coloca as funções F1, F2, F3 e F4. Na segunda linha a gente coloca as derivadas. Derivada de 0 é 1. Derivada de x é 1. Não, derivada de 0 é 1. Derivada de 1 é 0. Derivada de x é 1. Derivada de x ao quadrado é 2x. De x ao cubo, 3x ao quadrado. Aí deriva novamente, derivada segunda de 0 é 0, derivada de 1 é 0, derivada de 2x é 2, derivada de 3x quadrado é 6x, aí deriva novamente, 0, 0, derivada de 2 é 0, e a derivada de 6x, né? 6x é 6. Aí a gente faz esse determinante, esqueci o nome do método, é um método em que você elimina essa linha, aí faz o determinante desse e multiplica por 1. Né? Aí vai estendendo, estendendo. Eu não vou fazer, né? Porque dá trabalho. Mas você fazendo determinante dessa matriz, resulta em 12. Né? E 12 é diferente de zero. Que a ideia é a gente entender o teorema. 12 é diferente de zero, né? Logo, segue do teorema que o conjunto B é LI, né? Beleza, isso aqui dá para fazer fazendo a combinação linear. Mas quando for uma função mais complicada, combinação linear, né? Quando for mais complicado, aí o Wronskiano ele salva. Ó, vejamos esse exemplo agora. Agora a gente tem o seno e o cosseno, como eu já tinha falado antes. Menos infinito é infinito, mostra que ele é LI. Então vamos lá, cálculo Wronskiano. F1 é seno, F2 é cosseno. Então o Wronskiano dessas duas funções, Wronskiano de seno de x, cosseno de x, vai ser o quê? O determinante. Determinante, aí fica na primeira linha seno de x, cosseno de x. E na segunda linha fica as derivadas. Derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é o seno. A gente tem uma matriz quadrada, né? 2 por 2 é simplesinho de fazer a determinante, né? A diagonal principal, seno vezes seno. Seno ao quadrado de x menos a diagonal secundária. Eu errei um negócio aqui, não foi? Aqui é menos. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Menos seno. Aí a diagonal secundária, cosseno vezes cosseno, aí fica menos, sim, aqui fica menos, cosseno quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, a gente coloca o menos em evidência, aí fica seno
ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. É a relação fundamental, né, da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o resultado aqui é menos 1. Menos 1 é diferente de zero, logo, pelo teorema, B é LI. Coisa boa, né? Aí a gente tem esse exercício aqui, ó. B é exponencial de x e exponencial de menos x. Mostre que B é LI. Você faz o mesmo procedimento, Rosquiano, dessas duas funções. Quais são as funções? Exponencial de x e exponencial de menos x. Então, esse aqui vai ser o quê? A primeira função, a segunda função. Aí a derivada que a gente tem que saber. Qual a derivada da exponencial de x? É ela mesma, certo? A derivada de exponencial de menos x é menos exponencial de menos x. Né? Você dá uma olhadazinha em derivada. Aí faz o determinante diagonal principal, exponencial de x vezes exponencial de x, fica menos exponencial. O que está aqui, ó, exponencial de x vezes exponencial de menos x, já fiz jogo sinal. Aí menos a diagonal secundária, exponencial de x vezes exponencial de menos x, certo? Aí eu coloco aqui um menos em evidência, eu vou colocar aqui abaixo, menos em evidência. Aí fica exponencial de x vezes exponencial de menos x. A gente sabe que aqui vai dar exponencial de zero, né? Coloquei o menos em evidência, aí fica mais. Aí no outro a mesma coisa, vai dar exponencial de zero. Aí exponencial de zero é 1. Fica 1 mais 1. Aí fica menos 2. Isso aqui é diferente de zero. Logo, pelo teorema B, LI. Ó, vamos lá, o teorema ele diz, só recapitulando, né? Se o Wroskiano é o determinante. Se ele for diferente de zero, implica que o conjunto lá ele é LI. LI, certo? Mas o que que acontece? Você pode ter um conjunto LI e o Wroskiano igual a zero, não tem nenhum problema. Porque ele sendo diferente de zero implica que é LI. Agora, se o Wroskiano é igual a zero, nada sabe. Pode ser LI, pode ser LD, tá certo? Então a gente vê um exemplo agora em que o conjunto ele é LI e o Wroskiano é igual a zero. Só para ficar bem claro que a recíproca do teorema não é válida. Vamos lá, as funções f e g, que são essas daqui, são LI, mas o Wroskiano ele é igual a zero, né? Primeiro vamos verificar que é LI. F, G são LI. Como é que a gente verifica isso? A moda antiga. Moda antiga? Faz a combinação linear. Fazendo A, f de x mais B, g de x igual a função zero, né? No caso aqui eu tenho duas funções. Isso implica o quê? A função zero eu chamei de f0, né? f0 é a função que pega todo o elemento e leva em zero. Aí vai resultar em zero mesmo. Aí isso aqui implica o quê? Que eu vou ter o a x ao cubo mais b mol de x ao cubo igual a zero. É isso? Igual a zero. Só que x ao cubo a gente pode considerar duas situações, né? Por causa do módulo. X maior que zero e x menor que zero. Porque a gente vai ter aí várias variáveis, né? Então, considero o primeiro caso x maior que zero. Certo? X igual a zero dá zero, não faz nada. Eu quero achar A e B. X maior que zero, você vai ter o quê? AX ao cubo mais BX ao cubo. Que quando o x é maior do que zero, o módulo de x é o próprio x, que é igual a zero. Certo? Então, isso aqui implica que A mais B vezes x ao cubo é igual a zero. Significa o quê? Significa que A mais B é igual a zero. Aí você considera o x agora negativo.
Se o x for negativo, então módulo de x é menos x. Então fica a x ao cubo menos, lembrando que ó, módulo de x é igual a menos x, quando x é menor que zero. E além disso, x ao cubo fica menos x ao cubo, isso aqui dá menos x ao cubo, viu? Então fica menos bx ao cubo. Isso aqui é igual a zero. Então isso aqui implica que a menos b x ao cubo é igual a zero. Isso implica que a menos b é igual a zero. Esse sistema aqui ele é um sistema que só admite a solução trivial. Basta você resolver ele. Na verdade, não tem muito o que resolver. É soma. Soma os dois. Vai ficar 2a. Vou colocar assim, ó. Isso aqui implica que 2a é igual a zero. Que se implica a é igual a zero. E o b, consequentemente, também é zero. Então, logo, o conjunto F, G é LI. E agora? Agora eu vou só verificar que o Wronskiano é igual a zero, né? O Wronskiano, né? Vou colocar aqui I. O Wronskiano é o Wronskiano da função fg. No caso aqui, a função f é x ao cubo. E g é a função módulo de x ao cubo, né? Essa ali. E o Wronskiano, vamos ver se é igual a zero. A primeira linha, a gente vai ter as próprias funções. Na segunda linha, a gente vai ter a derivada. Mas como é que eu derivo esse x ao cubo em módulo? Eu posso dividir em duas partes, né? Para o x maior que zero, como foi feito, e para o x menor que zero. Então, vamos lá. Para x maior que zero, o x ao cubo vai estar o próprio x ao cubo. Então, fica x ao cubo, x ao cubo. Quando eu derivar, vai dar 3x quadrado, 3x quadrado. Obviamente, isso aqui tem determinante igual a zero, né? Diagonal principal dá 3x à quinta, menos a diagonal secundária, 3x à quinta. Isso aqui deu zero. Aí, para x menor que zero, a gente vai ter que o Wronskiano é uma função, né? Eu estou só analisando essa função nos dois intervalos que está definido o domínio. Aí fica x ao cubo, 3x quadrado. Peraí, eu estou só colocando aqui. Estava pensando em outra coisa. Ó, como x é menor que zero, aqui fica negativo, não é isso? Aí fica menos 3x quadrado. Diagonal principal, menos 3x à quinta. Diagonal secundária, fica menos do determinante, com menos do x ao cubo, fica mais. Aí fica 3x à quinta, também resulta em zero. Então, a gente tem aí um contra-exemplo da recíproca, ou seja, a recíproca do teorema ela não é válida, certo? A recíproca do teorema não é válida. É a observação que tem logo em seguida. Temos a observação, ó, o exemplo mostra que a recíproca do teorema não é verdadeira, né? A recíproca seria a volta, ou seja, se o determinante naquelas condições é diferente de zero, então o conjunto é LI. A recíproca seria o quê? Se o determinante é igual a zero, então ele é LD, o que não vale, né? Então não vale a recíproca. Então, a gente tem essa preposição aqui, ó, que eu ia dizer bem óbvio, ela é bem acreditável, né? Bem aceitável. Você já viu um espaço vetorial sobre R? Aí o primeiro item diz o seguinte: se A é um conjunto que tem apenas um vetor, então ele é LI. Um vetor diferente de zero, né? Se for zero, é LD. Se ele tem um conjunto que tem apenas um vetor diferente de zero, então é LI. Aí, se ele tiver apenas um vetor nulo, é LD. Mais do que isso, se você tem um conjunto que tem um vetor nulo, o conjunto pode ter vários vetores. Se tem um vetor nulo, então ele é LD. O vetor nulo faz o conjunto ser LD. Né? Então, dá para ver que um conjunto LD, a gente já tira daqui que um conjunto LD não pode ser um espaço vetorial.
Não, um espaço vetorial não pode ser um conjunto LD, isso. Um espaço vetorial não pode ser um conjunto LD. Aí aqui não pode ser um conjunto LD. Não pode ser um conjunto LI, no caso. Né? Um espaço vetorial não pode ser um conjunto LI, ou seja, um espaço vetorial é um conjunto LD, era isso que eu queria dizer. Aí o item 3, se B está dentro de A e A é um subconjunto de V, aí se o B for LD, ou seja, o conjunto menor for LD, então o A será LD. Então, se o menor é LD, o pequeno é LD, então o grande será LD. Aí essa aí tem 4. Se A está dentro de V, LI, então o B dentro de A também será LI. Então, se o grande é LI, então o pequeno é LI. É bem legal esses dois itens, 3 e 4. Só recapitulando aqui, ó. Você tem o conjunto A. Se o A for, tem um conjunto A. Aí, se qualquer conjunto LD que você encontrar aqui dentro, LD, então você garante que o A também é LD, certo? Você tem um conjunto A. Se você encontra um conjunto LD dentro de A, então o A também será LD. Aí, para o item 4, né? Para a gente entender melhor. Para o item 4, ele diz o quê? Se o conjunto B aqui, né? Eu vou pegar um B aqui qualquer, é o B qualquer. Aí se você encontra um grande que o B está dentro, e esse grande ele é LI, então você garante que esse A aqui vai ser LI também, esse B será LI também. Isso é bem legal. Então vamos verificar esses itens. Começar pelo 1. O item 1 ele diz o quê? Só voltando aqui, ó. Se A tem apenas um vetor diferente de zero, então A é LI. Vamos lá, ó, escrevendo. O que a gente quer verificar? Quer verificar que a combinação linear só admite a solução trivial. Então, A, poderia ser A1, vezes o vetor diferente de zero igual a zero. Combinação linear igual a zero. Quero verificar que é LI. Como V é diferente de zero, a gente argumenta que o A tem que ser zero. É zero. Que a gente já viu isso. Se A vezes V é igual a zero, ou A é zero ou V é o vetor nulo. Então, como o V não é o vetor nulo, então A tem que ser igual a zero. Logo, né, o vetor V é LI. Não tem muito o que fazer, não. Aí no item 2, o item 2 diz o quê? Se você tem o zero dentro de um conjunto, então ele tem que ser LD. Né? Então, suponha o conjunto. Como é que a gente vai supor o conjunto? A, V1, V2, vou pegar aqui Vn, lembrando que Vn é só uma maneira de classificar, não estou dizendo que Vn, não estou dizendo que n é a dimensão do vetor, não, n não é a quantidade de vetores do conjunto V, né? Só uma maneira de classificar, vetor Li. Aí a gente escreve a combinação linear. Escrevendo, vou escrever ó, A1V1, 2 vetores, ANVN, e eu posso escrever um valor aqui V0, sei lá, vou escrever A V0, isso aqui é igual a zero, né? Então a gente consegue esse A diferente de zero nessas condições, não é isso? Ou seja, não necessariamente todos os coeficientes precisam ser igual a zero, né? Porque o que diz para o conjunto CLI? Conjunto LI, quando você escreve a combinação linear, e obrigatoriamente todos os coeficientes têm que ser igual a zero, você só admite a solução trivial. Então a gente pode ter essa situação sem necessariamente o A ser igual a zero. Só para ficar escrito, ó, AV1, AV2, até A, NVN. Isso aqui é igual a zero, né? Aí para A diferente de zero, ainda, nós teremos o quê? Ainda teremos A1V1 mais A2V2 mais ANVN mais A vezes zero igual a zero.
né? Onde, né? Tem um pouco de lógica, né? Lógica da matemática. O que acontece? O conjunto ele é LI se essa igualdade aqui admite apenas solução trivial. Só que essa igualdade aqui ela admite também a solução não trivial, ou seja, um A diferente de zero. Admite, né? Poderia ser zero, mas ela admite diferente de zero. Então, o conjunto, né? O conjunto lá no caso é o conjunto A, LD. Porque ela admite outra coisa. Não admite só o igual a zero, não. Admite mais do que isso. Vamos fazer o item 3, que é o interessante, né? É isso aqui, ó. Ele diz se B está dentro de A e A e A e o B é LD, então o A vai ser LD. Então o conjunto dentro vai ser LD. É exatamente a generalização desse 2, ó. Porque esse 2 só o vetor nulo ele é LD. Aí o que que o vetor nulo LD ele faz? Ele pega e garante que o A seja LD. Aí isso aqui ele faz o quê? O B LD. Aí o B garante que o A vai ser LD. É como se fosse a generalização mesmo. Aí vamos lá. Item 3. A gente faz o quê, ó? Considera os conjuntos. Sejam B, né? B é o quê? Só voltando aqui, ó. B está dentro de A. Então vamos construir os dois de tal forma que B esteja dentro de A. V1, V2 até o Vn. E o A ele vai ser o quê? Ele vai ter os vetores de V e vai ter mais alguns vetores também. Eu vou chamar de U1 até o M, tá certo? Então eu quero verificar que o A, o A vai ser LD, né? Então, como tá aqui, ó, como B é LD, o que que acontece? Existem escalares, né? A1 até a N, tal, que, sim, escalares, deixa eu colocar aqui, não todos nulos, que são LD. Não todos nulos, tais que A1 V1, A2 V2, AN VN é igual ao vetor nulo, né? Aí logo a gente escreve o A como combinação linear para ver se é LI ou não, LD ou não. Já vê mais ou menos no que vai dar, né? Logo, escrevendo no caso os vetores de A, escrevendo, vou só escrever aqui. Escrevendo os vetores de A com combinação linear, com combinação linear do vetor nulo, a gente vai ter o quê, ó? Pega lambda, lambda 1 V1, aí até lambda n Vn, lambda linha 1, escrevendo ó, a combinação linear, aí fica lambda 2 linha O2 até o lambda m linha UN. Isso aqui igual a zero. Então eu tenho a combinação linear dos vetores do conjunto A igual ao vetor nulo, né? Aí para V1 até Vn, a gente tem os vetores de B. E a gente já sabe que existem escalares A1, A2 não todos nulos, que a combinação não é igual a zero, né? Então, fazendo lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2, até lambda n igual a n, a gente vai ter que essa primeira combinação não é igual a zero, e o que sobra é lambda 1 linha 1 até lambda m o m, que é um m, igual a zero, certo? Né? Logo, independente, bem,
de lambda 1' até lambda m', né, teremos lambda 1 até lambda n, não todos nulos, tais que lambda 1 V1 até lambda n Vn. Aí esse a segunda parte deu zero, né? Lambda 1' 1 mais lambda m', o m igual a zero, né? Essa parte aqui é zero. Independente dessa parte que resultou em zero, a gente consegue esses daqui não todos nulos, tal que essa combinação grande seja igual a zero, né? Em outras palavras, a gente consegue lambda 1, lambda, até lambda n, lambda 1' até lambda 1, lambda' m, não todos nulos, tal que vale essa igualdade, onde conseguimos lambda 1, lambda n, aí aqui lambda 1', lambda m', não todos nulos. Nulos. Logo, né? Consegui não todos nulos que valem nessa igualdade. Logo, é o conjunto LI. Qual é o conjunto aqui? O item B? LI não, LD. Conjunto A, LD. LD. A gente agora faz o item 4. O item 4 diz o seguinte, né? Se A dentro de V é LI, então o B dentro de A também é LI. Aqui, ó. Né? A gente faz seja A, esse conjunto, V1 até Vn, e B, V1 até Vm. Né? Como B está dentro de A, vamos escrever de forma que B apareça estar dentro de A. Né? Imagine que A seja V1 até Vn, aí Vn mais 1 até um Vm, né? Em que M é maior ou igual que N, logo. Lógico, né? E o B seja V1 até Vn. Né? Aí o ALI, né? Como A é LI, né? A solução é a combinação linear A1V1 mais AN VN mais AN mais 1 VN mais 1 até AM VM só admite a solução trivial. Solução trivial, né? Aí a gente só verifica que o B ele é LI, né? Fazendo a combinação linear, fazendo lambda 1 V1 até lambda n Vn igual a zero, a gente verifica que lambda 1 até lambda n tem que ser igual a zero, né? A gente faz isso podendo escrever o quê? Lambda 1 V1 mais lambda n Vn mais aí 0 Vn mais 1 mais até 0 Vm. Isso aqui é igual a zero. O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo nessa igualdade de cima os coeficientes, esse daqui, ó, todos eles igual a zero. Sobrou apenas o da frente. Aí, como a LI, eu tenho aqui o quê? Os vetores de A. Então, todos os coeficientes aqui dessa combinação tem que ser igual a zero. Esses da frente já são zero. Então, obrigatoriamente, lambda 1
lambda 2 até lambda n tem que ser todos igual a zero, ok? Até lambda n, todos igual a zero. A gente tem esses exemplos, ó, o conjunto B, 1, 2, 3, 6, aí aqui é 9, 8, não, é 5, 8, né? 5, 8 são LD, né? Só para a gente usar o resultado. Se a gente conseguir um subconjunto desse conjunto que é LD, então ele será LD, né? De fato, a gente consegue, pois esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 6, é LD. Só para a gente, né, saber como é que aplica esse resultado. Então, você consegue um subconjunto do conjunto. Então, garante que o conjunto é LD, sabendo que um subconjunto dele é LD. Ó, veja esse resultado aqui. Ó. O conjunto B, 1 mais x, 2 mais 2x e 2 mais x quadrado, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 2, é LD. Por quê? Porque a gente consegue um subconjunto LD, no caso 1 mais x e 2 mais 2x. É LD. Esse conjunto aqui é LD. Aí o último exemplo, a gente tem que esse conjunto aqui ele é LI. Então a gente consegue argumentar isso pegando um conjunto que seja maior do que ele e contenha ele, que seja LI. Né? No caso, né, isso acontece por quê? Porque pois esse conjunto aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 1 é LI. Como é que eu verificaria que isso é LI? Faz a combinação linear igual ao vetor nulo e resolve o sistema e verifica que só admite a solução trivial. Mas no caso aqui, supondo que a gente já sabe que esse conjunto é LI, então a gente chega a argumentar que esse é LI pelo resultado que acabamos de ver. Do mesmo jeito, sabendo que esse daqui é LD, a gente conclui que esse é LD. A gente sabendo que esse é LD, a gente conclui que esse aqui é LD, certo? Na próxima, a gente começa com base de espaço vetorial.